Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que diz assim: Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou Herodes prender alguns da igreja para que os maltratasse, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, perseguiu e prendeu também a Pedro. E era o dia dos pães asmo. Tendo feito prendido, lançou ao cárcere, entregando a escolta de 4 soldados. Cada um guardava intencionalmente apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Glória a Deus, aleluia. Quando Herodes estava para prendê-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com cadeias, e sentinela à porta guardava o cárcere. E eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, iluminou a prisão, e tocando ao lado de Pedro, disse: levanta imediatamente, calce a sandália e põe a capa e segue-me. E assim Pedro fez. Mas Pedro pensava o quê? Que ele estava tendo uma visão. Passou pela primeira escolta, primeiro sentinela, segundo sentinela. Quando chega ao portão que dá para fora, para a rua, o portão se abre automaticamente. E ali, enveredaram por uma rua longa, e o anjo se apartou de Pedro. E Pedro não pensou 2 vezes. Vendo a situação dele, foi para a casa de Maria. Então Pedro caiu e disse: até então Pedro achava que ele estava o quê? Sonhando, que era uma visão, que aquilo não era real. Porque Herodes jamais mandaria soltar Pedro, que ele queria agradar o povo. Ele queria agradar o povo. Mas sacrificando Pedro era motivo de agradar o povo dele. Mas aquela pessoa a quem Deus guarda, e olha, tinha pessoas reunidas ali numa casa. Não está falando que era numa igreja, está falando que era numa casa. Oração incessante por parte da igreja que estava reunida naquela casa, orando por Pedro. Podia estar Herodes, que era o grande na época, que se achava até um deus, que por isso morreu comido de bicho, porque não deu glória a Deus, comido de verme, porque não deu glória a Deus. Quando a gente está reunido por um objetivo, Deus ouve a oração e atende o clamor. E Deus envia aquele anjo. Mas Pedro não acredita. Não, ele não acredita. Ele acha que estou no meio de um pesadelo. Como que eu vou ser solto aqui? Como que isso vai acontecer? Imediatamente as cadeias, né? Aqueles cadeados, aquelas correntes que estavam prendendo ele, se soltaram imediatamente. Quando Deus dá uma ordem, não importa qual é a forma da prisão, se é trancafiado numa grade
fechada completamente, ou se é só uma corrente, não importa. Se for corrente, ela se quebra, se for porta, ela se abre. Quando Deus dá uma ordem, não tem ninguém que resista à ordem de Deus. Ninguém. Ela vai se cumprir. E ali Pedro vai para a casa de Maria. E ali eles estão orando. Eles estão orando, mas quando Pedro chega ali, que Pedro bate no portigo do portão, vem uma criada chamada Rode, e ela reconhece a voz de Pedro. Ela reconhece. Mas em vez dela abrir o portão, não. Ela volta para trás correndo e diz: ele está lá fora, ele está lá fora. Mas ninguém acredita. Acha que ela está doida e que é o anjo de Pedro que está lá fora. Por quê? Eles não estão orando, mas eles não acreditam. Ou acredita? Claro que não acredita. Quer dizer, você está orando por uma coisa, a coisa aconteceu e você está como quem sonha. Você não está acreditando, não. Então, você está orando pedindo para quem? Não é para Deus? Por acaso existe alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não. Não. Para Deus não existe nada impossível. Mas é porque, visto a situação, ele estava orando porque estava orando, mas no fundo não estava acreditando. Porque se estava acreditando, dizia: volta lá, porque tu deixou ele plantado lá, menina. Abre esse portão e faça entrar imediatamente. Aí ela volta, a criada volta e abre o portão. E Pedro entra. E ele fica impactado, fica atônito de ver Pedro. E começa aquele alvoroço. E Pedro faz para que ele se cale. E começa a contar o que Deus fez para libertar ele da mão de Herodes. Da prisão, né? Pedro começa a contar como tudo aconteceu. Que Deus enviou seu anjo e iluminou a prisão, e o anjo tocou e abriu imediatamente os cadeados, as correntes que prendia caiu no chão e ele ficou livre. Então, eu não sei qual é a tua prisão, eu não sei qual é o teu impossível, mas aquilo que é impossível para nós é possível para o nosso Deus. E aqueles que dizem: não tem mais jeito para ele. Por quê? Tu acha que Herodes vai soltar ela? Vai soltar ele? Ele chegou no fim da vareda, no fim da vida. Ali é caixão, é paletó de madeira. Não tem jeito. Porque eles não conhecem o nosso Deus. Ah, não, porque se fosse servo de Deus, então por que o outro já morreu? É porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem um chamado diferente. Sim, Pedro era um dos apóstolos do Senhor Jesus. Mais ousado era Pedro. Pedro não tinha medo de perguntar, não. Mas também foi aquele que, quando Jesus disse assim: é ainda hoje? Não, é chegado a hora do Filho do Homem. É chegado a hora. Quer dizer, que os soldados iam lá para prender ele. E Pedro disse: não, nós não vamos deixar, de jeito nenhum. Não, mestre, nós vamos... E Pedro tratou logo de fazer o quê? De comprar uma adaga. De comprar uma adaga, o que é? Uma espada, né? De comprar uma adaga. Nós não vamos permitir um negócio desse. E o que Jesus disse para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Mas Pedro não era um do apóstolo do Senhor Jesus? Mas quem estava falando na boca de Pedro ali naquele momento não era Pedro. Mas sim o Satanás, era o próprio inimigo que estava falando pela boca de Pedro. Não parecia coisa boa? Jesus disse: se eu quisesse, eu não poderia pedir para o meu pai e ele mandaria ali que uma legião de anjos para me defender? Não, o Filho do Homem, ele veio para isso. É necessário que isso se cumpra na minha, na tua, na nossa vida. Então, cada um chamado para cada pessoa é diferente. É diferente. É um para ser professor, outro para ser aluno, outro para ser apóstolo, e assim vai. E Jesus continuou falando com Pedro. Mas na hora que o soldado vai para prender Jesus, o que Pedro faz? Pedro
puxa da adaga e faz o quê? Tira a orelha do soldado fora, corta a orelha do soldado. E Jesus disse, guarda a espada. Guarda a espada e Jesus pega a orelha e cola. Então Pedro já conhecia. Pedro estava o que ali na cárcere? Pedro estava gritando, ai Senhor, pelo amor de Deus, manda uma legião de anjos para me soltar daqui. Não, Pedro estava tranquilo, dormindo o sono do justo. Sabe por quê? Porque se ele morresse, ele sabia que ele ia para a glória. Então, quem conhece Jesus, quem tem certeza da salvação, não tem medo da morte. Que ela sabe que a morte, ela não é o fim, mas é o começo para poder entrar. Para poder nós ir para a vida eterna, tem que morrer para poder viver. Não é assim que faz com a semente? Ela não morre para depois nascer? Então é assim nós. A gente passa daqui para o outro lado. Quer ir para a glória, mas ninguém quer morrer, na verdade? Não, eu não quero, eu quero viver 250 anos com essa cara, com esse corpo desse jeito. Senhor, não quero morrer, quero ser arrebatada. Olha só, teve um profeta que foi arrebatado, né? O profeta Elias foi arrebatado, não foi? Mas a morte dele depois, você já sabe como foi? Foi triste. Foi porque ele voltou, assim como Jesus reencarnou, né? Veio, né? Era o verbo, se tornou carne. Também o profeta Elias, ele veio. Era o João Batista. João Batista era o profeta Elias. E aí como que foi a morte dele? Com a cabeça decepada, servido numa bandeja. Sim, foi assim. Mas Pedro conhecia o Senhor. Pedro andou com ele e ele tinha certeza. Bom, se eu morrer é para a glória. E se eu ficar, também é para honra e glória dele. Somente dele. E ali. Por isso ele não esperava. Ele falou, não, eu estou no meio de um sonho. Que sonho bom. Que visão boa é essa. Eita, meu Deus. Que visão maravilhosa. Quem me dera isso fosse verdade. É assim que vai acontecer nas nossas vidas. O que Deus vai fazer, nós vamos falar, não, eu estou sonhando. É um sonho, mas isso é bom demais para ser verdade. E não é sonho. Você vai dizer, não, me belisca, porque eu estou sonhando. Eu estou no meio de uma visão, mas queria tanto que fosse verdade. É verdade. É verdade. O que vai acontecer, coisa maravilhosa. Aquilo que ninguém dizia que ia acontecer, vai acontecer. Coisas boas, coisa realmente maravilhosa. Maravilhosa. Já pensou? Ninguém acreditaria, ninguém vai acreditar, porque vai dizendo, não tem como ela passar, não tem como aquilo ali acontecer, é impossível, porque o quê? Ele estava sendo guardado, porque ia ser a Páscoa, depois da Páscoa, Herodes ia fazer o quê? Ia matar ele, apresentar ele para o povo e dizer, tá vendo, eu sou o rei Herodes, eu posso todas as coisas, quem pode todas as coisas somos nós, no Senhor Jesus, naquele que nos fortalece. E aí eles vão ficar com a cara pálida, com a cara de quê? De quem comeu queijo de maiada. Bom, eu não vou falar para você o que é queijo de maiada. Não vou falar, tá? Com quem comeu queijo de maiada, não, mas não pode. Não pode. Aqueles que gostam de nós vão ficar igual quando Pedro chegou na casa da Maria. Vão ficar igualzinho, alegre, feliz. Não, ai, como foi, meu Deus, eu tô passada. Eu não acredito. Mas tu não estava orando, mulher de Deus, homem de Deus? Tu não estava pedindo um milagre? E agora que o milagre chegou, tu não quer acreditar? Pois acredita, tu está pedindo para Deus, para aquele Deus que pode todas as coisas. E o teu milagre chegou. Você não vai morrer dessa, não. Não vai morrer. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Sim, é para que o nome seja glorificado. E esse negócio que tu tá passando, esse aperto, também é que é para as pessoas poderem saber quem é o nosso Deus. E aí o que o rei Herodes faz? Vai pegar os soldados dele e vai tudo colocar ali no paredão. Eu quero saber como que isso aconteceu. Como que isso aconteceu? Você não tá sendo pago para fazer isso? E por que tu deixou isso acontecer? Não sei, nós estávamos todos lá, não sabemos. Por quê? Quando nós demos por nós, o homem já não estava mais lá.
Já tinha saído, o portão aberto, ninguém abriu esse portão. Ah, mas tu sabe o que aconteceu com aquele que queria entregar, queria sacrificar Pedro depois da Páscoa? Sabe o que aconteceu com ele? Você não sabe? Ah, ele morreu comido de verme. Porque o povo dizia, não, ele fala que nem um Deus. Nessa voz é voz de Deus. E aí ele começou a se achar. E quando a pessoa começa a se achar que já está querendo ser Deus, Deus passa a espada nele. Nesse caso, Deus nem passou a espada. Um anjo tocou nele e ele foi comido, morreu comido pelos vermes. E é assim que acontece com aquele teu perseguidor, com aquele que está te oprimindo. Ah, ele nem sabe. Ele nem sabe quem é o teu guarda-costa. Não dorme, não cochila e nunca se cansa. E nunca está ocupado. Ele pode ver tudo ao mesmo tempo. Sim, ele atende a todos na mesma hora, porque ele é assim. Ele pode todas as coisas. Pode atender o mundo todo no mesmo momento. Ele pode. E esse é aquele que nos guarda. É o nosso Deus. Muita gente está dizendo, não, isso não vai acontecer com ela. Ela está dizendo que Deus fez a promessa, que ela é uma discípula, que ela é uma serva de Deus. Que serva de Deus? Estão caluniando, estão jogando o teu nome no ventilador. Mas pode deixar jogar. Porque o que importa para nós é o que o Senhor pensa de nós, não o que o mundo pensa de nós. Porque quem tem sua boca, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, fala o que quer. Mas quem fala o que quer, escuta aquilo que não quer também. Porque quem pergunta quer resposta, não é não? Está perguntando, vai ter a resposta. E a resposta não vai ser eu e nem você que vai dar. Ela vai vir do nosso Deus. Que é melhor. Porque quando nós nos calamos, quem que vai responder? Deus. Pedro, por acaso, estava gritando lá dentro? Não estava. Prenderam. Escolta de 4 soldados. Vai lá, prende ele, coloca ele lá preso, algemado lá e vigia. Não dorme nem cochila, porque vai passar a Páscoa e ele vai ver o que é se levantar, o que é falar do nome de Jesus, que eu já falei que não é para falar nesse nome. Só morto para fazer eu calar a boca. Porque se eu não morrer, falo dia e noite e não me canso de falar. E enquanto eu tiver vida e fôlego de vida, eu vou falar que Jesus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre e que não existe outro Deus, só Ele é Deus. Amém? Glória a Deus. É assim que tem que ser. E aí, o anjo foi lá. Deus falou, vai lá, liberta meu servo, liberta. E o Herodes depois acerta a conta com ele. Acerto. Ele está pensando o quê? Que vai oprimir o meu pequenino? Que vai oprimir a minha pequenina? Mas não vai, não. Nenhum. Ai, daquele que toca no fio de cabelo dos meus profetas. Ai, daquele. Melhor seria que pegasse uma pedra e pendurasse no pescoço e se atirasse de um edifício mais alto que tem na cidade. Sim, não faça isso. Não faça isso. Melhor você ficar na sua, cada qual no seu quadrado. Não se mete com o povo de Deus. Não se mete. Se ele está fazendo alguma coisa, conta para Deus. Mas não fica caluniando, fofocando, sabe? Usa essa tua língua, essa tua boca santa para falar das coisas boas de Deus. Porque senão tu não vai sarar dessa enfermidade. Se você não guardar a tua boca, eu sinto muito te falar. Mas essa tua enfermidade aí vai ser pro caixão. Que ela vai te levar para debaixo de 7 palmos. Não, para debaixo de 7 palmos não. Porque tem lugar que não vai para debaixo de 7 palmos, não. Vai queimado e as cinzas é jogado na grama aí, ó. Para servir de adubo para grama. Então, ainda tem tempo. Se conserta perante o Senhor. E tu vai viver ainda muitos tempos para ver os teus netos, sabe? Para ver os teus filhos, para ver ainda os netos dos teus netos. Mas se tu não se consertar, nenhum neto tu vai ver. Nenhum neto tu vai ver. E eu não estou falando isso de boca para fora. Não estou falando. Não estou de brincadeira. Não. Eu jamais brincaria com uma coisa séria. Não. Mas depende de você. É tempo de se arrepender. Sim.
tempo de se arrepender e pedir perdão para aquela pessoa que tu anda caluniando. Porque senão tu não vai sarar dessa enfermidade. Estou te falando. Então, ora ao Senhor, pede perdão, se conserta, porque ainda é tempo. Ainda é tempo. Então, Pedro saiu para pregar o evangelho. E quando Pedro falava, as pessoas faziam o quê? Meu Deus, eles ficavam admirados. Porque Pedro, até analfabeto Pedro era. Pedro não era nenhum doutor da letra, não. Mas Pedro era cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Pedro não tinha curso de teologia, não. Mas Pedro era cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Quando Pedro falava, as pessoas se convertiam. Falava, mas como que eles falam desse jeito? Aonde que eles aprenderam a falar desse jeito? É porque o Espírito Santo fala na nossa boca. É por isso. Tu não precisa fazer curso de... não, eu tenho que fazer aula de como me expressar, como falar. Foi Deus que nos deu a boca. Ele fala através da nossa boca. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então não se preocupa, deixa Deus falar. Quem quiser gostar, gosta. Quem não quiser gostar, lamento muito. Mas aquilo que ele mandar eu falar, é como eu já falei. Não me calo, falo. E tem pessoas aqui exatamente para que... Ele sabe, a pessoa para quem foi aquela palavra de que essa enfermidade não é para a morte, ela sabe para quem é. E aquela que Deus disse para se consertar, porque senão vai descer a sepultura, também ela sabe quem é. Sabe muito bem. Vamos orar. Amém? Glória a Deus, aleluia, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então, aqueles que dizem, vai morrer que nem o pai, pobre, uma mão na frente e outra atrás, vai não, tu vai morrer, mas antes de morrer tu vai ter tanto, mas tanto, que tu não vai pedir emprestado, tu vai ter para emprestar e para dar para todos aqueles que chegar perto de tu. Glória a Deus, aleluia. Não, tu não vai ficar mais nessa mediocridade não, com conta-gota não. Não, porque o que Deus tem para te dar, nem olho viu, nem coração humano penetrou. Não, porque até em tu chegou, a maldição foi quebrada. Esse espírito de miséria que estava na tua família, ele já foi removido do teu caminho, foi lançado na prisão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E as portas vão se abrir automaticamente. Tu não vai precisar, mas eu não tenho ninguém. Tu tem Deus. E é Ele que vai abrir a porta. É Ele que está abrindo as portas. É Ele que está te dando a vitória. Tu não precisa de pistolão. Não. Tu não precisa, porque nós temos o nosso Deus e é Ele que abre as portas. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Coloca aí a sua água, o seu azeite, a sua peça de roupa. Glória a Deus, aleluia. Pai querido, amado, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, Senhor, coloca uma unção especial, meu Deus, uma unção poderosa sobre esta água, sobre este azeite, sobre esta peça de roupa, meu Deus, que no momento que a pessoa tomar desta água, usar deste azeite, comer deste pão, Pai, que imediatamente, Senhor, ela seja curada. Imediatamente, Senhor, ela seja sarada de qualquer enfermidade, Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus. Pai querido, amado, eu te peço que aonde chegue esse áudio da palavra do dia, que o teu poder chega para curar, meu Deus, para libertar, para quebrar todos os cadeados, para abrir todas aquelas portas que essa pessoa precisa que ela seja aberta, para arrebentar todas as de ferro, Pai, da vida do teu povo e tirar toda a barreira, todo impedimento, todo obstáculo, toda pedra de tropeço do nosso caminho, Pai, que seja removida do nosso caminho, Pai, todo aquele espírito de paralisia, toda aquela
potestade que estava perturbando, perseguindo esta pessoa, esse espírito da carranca, esse espírito da Jezabel, espírito de pombagira, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te digo, bate em retirada da vida desta pessoa, da casa dela, da família dela, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te dou uma ordem, Satanás e seus demônios, bate em retirada agora da vida dela, da casa dela, espírito de enfermidade, espírito do câncer, espírito do medo, espírito da depressão, no nome do Senhor Jesus Cristo, vai saindo Satanás e seus demônios, agora sai da vida dele, sai da vida dela, esse câncer no seio, esse câncer no cérebro, receba aí a tua cura agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toca, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor, para curar, para libertar, Senhor, teu povo, Senhor, de toda e qualquer enfermidade, Pai, de artrite, osteoporose, de câncer, de tudo e qualquer enfermidade que estava no corpo desta pessoa, dos rins, pedra na vesícula, cura de cegueira, cura de paralisia, cura, Senhor, das drogas, Senhor, esse demônio que estava levando este homem, esta mulher, para o mundo das drogas, que esse demônio bate em retirada, agora sai da vida dele, Satanás, sai da vida dele agora, sai da vida dela, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, eu te repreendo agora, vai saindo agora, no nome do Senhor Jesus, sai para nunca mais voltar, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, seja quebrada, seja desfeita, espírito da inveja, espírito de Caim, no nome do Senhor Jesus Cristo, bate em retirada da vida deste homem, da vida desta mulher, toda palavra de maldição, toda oração contrária, seja quebrada, seja desfeita, Senhor, cobre-nos com teu sangue, blinda-nos, Senhor, com teu sangue, Pai, livra-nos, Senhor, de toda e qualquer palavra de maldição que foi lançada contra a nossa vida, toda maldição hereditária seja quebrada, que nós seja a nossa aliança, seja com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Pai querido, Pai amado, envia, Pai, teus anjos na nossa casa, Senhor, no nosso lar, nos nossos trabalhos, Senhor, anjos com espada de fogo, Senhor, em cada cômodo desta casa, Senhor. Envia legiões de anjos nos hospitais, Senhor, nos orfanatos, nas cadeias, nas penitenciárias, meu Pai. Curando o teu povo, libertando o teu povo, transformando o teu povo, avivando a fé, meu Deus, do teu povo, Senhor. Pai, essa pessoa que está nesse corredor do hospital, meu Deus, esperando um leito, meu Deus, toca, Senhor, do alto da cabeça, planta dos pés para curar, meu Deus. Esta criança, Pai, com essa asma, Pai, esta criança com esta gripe, meu Deus, toca, Senhor, nestas crianças para curar o teu filho, Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu te repreendo espírito de enfermidade na vida desta criança. Eu repreendo no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus, caia por terra todo o mal dos nossos caminhos, todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, bate em retirada no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai amado, eu te peço, abre as janelas dos céus e derrama sobre a nossa vida, sobre o nosso povo, sobre a nossa igreja, sobre cada membro da nossa igreja, Pai, toda sorte de bênção, Senhor, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.